Vamos lá, pessoal, Levítico 16 e Hebreus 9, ou melhor, desculpa, Hebreus 4. Abre nos dois livros para ficar fácil para você, que a gente vai em Levítico, depois em Hebreus, em Levítico, depois em Hebreus. Então, se tiver um marcador de Bíblia aí, é melhor, né? Para vocês deixarem aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esse momento. Mais uma vez a gente está aqui para se alimentar da Tua Palavra, e queremos ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu acredito que muitas pessoas aqui hoje vão se identificar com essa palavra, porque muitos aqui viveram essa prática de maneira errada, e hoje, à luz do Evangelho, à luz da graça, você hoje não mais pratica isso. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos falar hoje de duas coisas. Vamos falar de sumo sacerdote, e vamos falar sobre sacrifício. Palavra, né? Sacrifício. Desculpa aí o gatilho que veio na sua cabeça, mas hoje à luz da palavra, à luz do Evangelho. A primeira coisa eu quero que você entenda, aqui na tela por gentileza, eu gostaria que a igreja lesse em voz alta comigo essa frase aqui. Vamos lá. O Antigo Testamento só é possível de ser entendido usando uma chave de interpretação. Ponto final. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, só pode ser compreendido com uma única chave de interpretação: Cristo. Se você ler Levítico e não apontar Levítico para Cristo, você não vai entender nada de Levítico. Se você ler Gênesis e não apontar para Cristo, você não vai entender nada de Gênesis. Ou seja, todo o Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento, todos os livros da Bíblia são apontados apenas para um. Quem? Cristo. Amém? Nós vamos ler Levítico aqui. Se você ler Levítico sem apontar para Cristo, você vai querer sair daqui e vai querer matar um animal em seu lugar. Se você ler Levítico sem apontar para Cristo, você vai achar que o tempo de sacrifício continua. Mas se você ler Levítico e apontar para Cristo, você vai entender que o tempo de sacrifício já acabou. Deu para entender? Então vamos ler o que está em Levítico 16, verso 32. Isso é extraordinário, gente. A primeira coisa aqui na tela, vamos lá, Ana. Sumo sacerdote na antiga aliança. Então a gente vai falar agora quem era o sumo sacerdote na antiga aliança. Levítico 16, verso 32. Diz assim. Quem quiser acompanhar na tela está aqui. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa de seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. A explicação aqui na tela agora, todo mundo aqui olhando para a tela, por favor. Uma vez por ano, no dia da expiação. O que é expiação? Purificar, o dia de pagar o preço pelos pecados. O sumo sacerdote entrava na área restrita do templo, chamado lugar santíssimo, para oferecer um sacrifício especial a Deus. Diante da arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, o sumo sacerdote oferecia o sangue de um sacrifício por seus pecados e os pecados de todo o povo durante esse ano. Assim todos os pecados seriam, entre aspas, o quê? Perdoados. Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Então vamos lá. Lei
determinada por Deus. Uma vez por ano, o povo tinha que levar um animal, entregar esse animal para o sacerdote, e esse animal tinha que ser morto. O sacerdote era a única pessoa que podia entrar no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, com esse animal. Então qual era a função do sumo sacerdote? Além de chefiar os outros sacerdotes, ele era o único que podia entrar no Santíssimo Lugar. Ou seja, o sumo sacerdote representava quem? O povo. O sumo sacerdote era a voz do povo. O povo não podia entrar no Santíssimo Lugar. Havia um véu que separava o povo do Santíssimo Lugar. O único que podia entrar era o sumo sacerdote. Isso foi uma lei determinada por Deus, chamada Lei de Moisés, ou Lei Mosaica. Entendido até aí? Vamos lá. Agora aqui na tela, sumo sacerdote na nova aliança. Nós acabamos de falar sobre o sumo sacerdote na antiga aliança. Agora, e na nova aliança, pastor Joel? Quem é esse sumo sacerdote? Mudou? Mudou. Diz assim, ó, Hebreus 4,14. Vamos lá. Por isso que eu falei para abrir os dois livros. Hebreus 4, verso 14. Podemos? Quem quiser acompanhar na tela está aqui. Diz assim, ó: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de onde, gente? Da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, vamos lá. Na antiga aliança, o sumo sacerdote era um escolhido de Deus, um homem imperfeito. Na antiga aliança, nós temos também um sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Quem representa a gente? Quem assumiu a nossa culpa na cruz? Quem disse, eu pago o preço por eles? Então, ele é o nosso representante, e ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Olha que diferença. Na antiga aliança existia santuário, na nova é o trono da graça. Na antiga aliança havia um véu, o povo ficava do lado de fora, o povo não podia entrar, porque se entrasse, seria morto. Isso na antiga aliança. Na nova aliança, quando Cristo se sacrificou por nós, o véu foi o que, gente? Rasgado. Não foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima, de alto a baixo. Por quê? Quem rasgou o véu? O próprio Deus. Então, se o véu está rasgado, então o povo que não podia entrar, agora pode entrar. Agora todo mundo pode ter acesso ao trono da graça. Amém? Muito bem. Falamos de dois sacerdotes, da antiga e da nova. Agora, deixa eu colocar essa explicação, Ana, que eu não coloquei aqui na tela. Quando Deus estabelece os sacerdotes na antiga aliança, Ele tinha outra coisa em mente, ou melhor, outra pessoa. Quem que Deus tinha em mente? Cristo. Jesus viria e seria feito sumo sacerdote. Hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote e fez eterna expiação pelo nosso pecado. Se Ele não fosse aceito, estaríamos condenados, mas a glória de Deus, porque Ele foi aceito. Aleluia. Então prestem atenção.
O que era expiação? A expiação era purificar o povo, ou era o dia de pagar o preço pelos pecados. Então o povo levava o animal para lá. Esse animal era o preço que tinha que ser pago. Era chamado o dia da expiação. Veio Cristo, morreu por nós e fez eterna expiação. Então, peraí, antes o povo tinha que ir quantas vezes ao ano? Para fazer expiação pelos pecados. Cristo veio e fez eterna. O que isso nos faz entender? Que não precisa fazer de novo. Aqui ele fez, está feito. Amém. E uma coisa gloriosa: se Cristo foi aceito, nós também fomos aceitos. Por quê? A pessoa levava o animal para o sacerdote, para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote examinava o animal para ver se não tinha o quê? Defeito. Perfeito. E levava para o santíssimo lugar, onde fazia a expiação. Cristo veio como cordeiro. O animal tinha que ser macho sem defeito. Então veio Jesus, homem, figura humana, homem, sem pecado, sem defeito. Se Cristo foi aceito, nós também, porque antigamente era assim: para o ofertante ser aceito, a oferta tinha que ser aceita. Então, pessoal, para vocês entenderem, não examinava o ofertante, não examinava quem estava dando a oferta, examinava, graças a Deus por isso. Imagine se a gente fosse examinado. Quem foi examinado por nós? Jesus foi examinado. Achou pecado nele? Não. Então, se ele foi aceito, que é a nossa oferta, nós fomos aceitos também. Deu dando para entender, sim ou não? E uma coisa que tem que ficar na sua mente, deixa eu voltar aqui, uma coisa que tem que ficar em seu coração sempre, que o que foi feito por nós foi definitivo. Então não existe mais prática nenhuma de sacrifício, nenhuma. E detalhe importante: o sacrifício era feito lá na antiga aliança, não era para conquistar carro, não era para conquistar casa, não era para conquistar bens. O sacrifício era feito pelos pecados. Você não vai encontrar nenhum tipo de sacrifício na Bíblia que era feito para trazer bênçãos. O sacrifício era feito para a pessoa ser aceita por Deus. Está dando para entender? Muito bem. Lá em Levítico de novo, volta a Bíblia em Levítico 1:3. O tipo de sacrifício da antiga aliança, embora já falamos, né? Levítico 1:3. Posso ler, gente? Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá na mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Aquilo que eu acabei de falar. O sacrifício era levado, tinha que ser sem o que, gente? Sem defeito. Pastor Joel, mas por que? Por que o animal tinha que ser morto? Qual é o salário do pecado? Então, para a pessoa não morrer, o animal morria no lugar dela. E a pergunta que não quer se calar, que muitas pessoas que não entendem a nova aliança me perguntam: pastor, então tá bom, se isso não resolvia, se esse negócio de matar bicho, essa matança de bicho, se isso não resolvia, então me fala, pastor, por que Deus estabeleceu como lei então?
Deus estabeleceu como lei? Porque tudo que foi determinado por Deus ali na antiga aliança era uma preparação para a nova. Vamos lá, cordeiro macho sem defeito, Jesus homem, macho, sem pecado, não bate? Então Deus estabeleceu como lei, porque Deus quis preparar o povo para aquilo que estava por vir. Então tudo que a gente vê, a matança de bicho, todas aquelas leis de Moisés, tudo aquilo era apenas uma sombra do que estava por vir. Tanto é, Hebreus 8:7. Posso ler? Hebreus 8:7. Está dando para acompanhar direitinho, gente? Vamos lá então. Hebreus 8:7 diz assim, ó: porque se aquela primeira aliança, olha só, gente, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Pronto. Pronto, olha aqui para mim, por favor. Aquela lei de levar um animal, aquilo tinha defeito. Aquilo não resolvia o problema do povo. Aquilo não resolvia o problema da humanidade, que era o pecado, gente. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria a segunda. Hebreus 10, vamos lá, Hebreus capítulo 10, verso 1. Pastor Joel, hoje eu estou folheando a Bíblia, maravilha, para não ficar nenhuma dúvida em seu coração, porque essa palavra possa te edificar. Hebreus 10, 1, diz assim, ó: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Gente, vamos parar aqui. Quantas vezes eu preguei esse versículo aqui, numa campanha de fulano de tal, dizendo para as pessoas: está vendo? Se você oferecer a mesma coisa, você não vai ser perfeito, você não vai ser aceito. Pastor, mas por que você pregava assim? Porque eu não conhecia. Eu li o Antigo Testamento sem a chave de interpretação, Cristo. Mas olha o que diz o restante do versículo, do contexto. Versículo 2: doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, olha só a resposta: entretanto, nesses sacrifícios faça-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes, de animais, remova o que, gente? Então peraí, não pode se tornar perfeitos os ofertantes que ano após ano apresentam o mesmo sacrifício. Por que ele está dizendo isso? Porque é impossível que o sangue de animal remova pecado. Pronto. Então, gente, aquela matança de bicho, aquele negócio que o povo levava, aquela coisa toda, sacerdote dentro do santuário, e santuário esticado aqui, e tabernáculo aqui, o povo lá de fora, toda aquela cerimônia, aquilo não resolvia nada. Tudo aquilo era apenas um ensaio. Um ensaio. Já viu quando as crianças vão ensaiar para apresentar uma peça? As pessoas ficam ensaiando.
Ó, fulano fica aqui, tal. Vamos lá, dança, tal. Não. Para no dia da peça realmente apresentar de fato, de verdade. Isso é uma coisa definitiva, não é assim? Então, toda a antiga aliança era um ensaio, gente. Era um ensaio do que estava por vir. Então, querer pegar essa prática, pegar a prática lá atrás, de sacrifício. Eu tenho que sacrificar para ser aceito por Deus. Se você quiser sacrificar para ser aceito por Deus hoje, você vai estar dizendo para Deus o seguinte: Deus, o que o Senhor fez na cruz por mim não valeu, eu estou fazendo outro melhor. Poxa, pastor Joel, eu já fiz isso várias vezes. Você fez porque você não tinha conhecimento que você está tendo hoje. Tanto é, Hebreus 10, 12. Eu falei do tipo de sacrifício na antiga aliança. Agora vamos saber qual é o tipo de sacrifício na nova aliança. Pastor Joel me fala, o que eu tenho que apresentar para Deus hoje, dentro da nova aliança? Vou te falar agora. Hebreus 10, 12. Diz assim: Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Além de ser sumo sacerdote, o que Jesus se tornou nosso? Olha só. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único, o que, gente? Sacrifícios pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o que, gente? Santificados. Então, peraí, gente, Ele é o nosso sumo sacerdote, mas não apenas o nosso sumo sacerdote, Ele se tornou a nossa oferta. Se é para sempre, eu preciso fazer mais um. Se é para sempre, eu preciso sacrificar de novo. Foi o único sacrifício considerado por Deus. Então, pastor Joel, aqueles bichos que foram mortos, aqueles animaizinhos que foram mortos lá atrás, Deus não aceitou nenhum deles. Nenhum. Porque se tivesse aceitado todos como verdadeiro sacrifício, Ele não teria colocado o filho dele na cruz. Aquilo era apenas um ensaio do que estava por vir. Amém. Sabe qual é o problema? O problema é que veio Jesus e o povo continuou na antiga aliança. E até hoje, pessoal, esse é o problema. Você vê, hoje não tem mais lá sacrifícios no templo. Mas na época de Jesus, eles ainda sacrificavam no templo. O livro de Hebreus, ninguém sabe o autor. Alguns acreditam que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, mas ninguém sabe. Mas a carta aos Hebreus foi escrita ainda quando tinha prática de sacrifício no templo. Por isso que se você ler o livro de Hebreus, você vai ver ele falando no presente. Ele fala de um jeito como se ainda tivesse acontecendo, e de fato, essa carta foi escrita porque o povo ainda, com Jesus lá, ainda o que o povo fazia? Sacrificava o animal. E agora, para fechar essa palavra gloriosa, isso aqui para vocês entenderem. Vamos lá, Ana. Vou devagar aqui. Qual é a sua oferta? Quem é a sua oferta? Qual é a sua oferta? Quem tem oferta aqui? Eu tenho. Quem não tem? Quem tem oferta? Vocês não têm oferta? Não, eu tenho. Quem é a sua oferta? Cristo é a sua oferta. Você tem uma oferta, Cristo. Ele é a nossa oferta. Pergunto de novo, quem tem oferta? Você achou que era dinheiro, né? Não, não é dinheiro. É muito mais do que dinheiro. Cristo é a sua oferta. Volta lá, Ana, por favor. Qual é a sua, quem é a sua oferta? Cristo. Continuando. Pode ir, Ana.
Quando você chega diante de Deus e diz: Pai, eu estou aqui por causa do Cordeiro de Deus, Ele levou o meu pecado, e agora tenho a justiça dele, por isso eu vim adorá-lo. Deixa eu parar aqui. Então vamos lá, você chega diante de Deus, e você fala assim: Pai, estou aqui, com a oferta na mão, por causa do Cordeiro de Deus, ou seja, eu estou aqui por causa da minha oferta. Quem é a sua oferta? E é por isso, Pai, que eu vim aqui adorá-lo. Então todos vocês, todos nós, você que está do outro lado assistindo, a pior pessoa desse mundo: pastor, eu sou muito pecador, eu sou muito errada, você não imagina a vida que eu levo. Você tem uma oferta em mãos, e você pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui por causa da oferta. Qual oferta? Cristo. E aí o Pai responde para você: entre. Eu já examinei o Cordeiro. Oh, aleluia, que maravilha. Ele é o que, gente? Aprovado e perfeito. Por isso você é aceito, por causa do Cordeiro. Então você chega diante de Deus: Deus, eu estou aqui por causa da minha oferta. Quem é a sua oferta? Aí o Pai fala para você assim: pode entrar. Eu já examinei a oferta que você tem. E quem é a nossa oferta? Repito, não era o ofertante que era examinado, a oferta. Deus nos aceita por conta da nossa oferta, que é Cristo. Deus não te aceita porque você é uma pessoa boa. Não, você é imperfeita. Se fosse analisar a questão de aceitação, todo mundo aqui já estaria condenado ao inferno. Somos aceitos porque nós temos uma oferta perfeita, Cristo. E o Pai fala: pode entrar. E para finalizar, pode colocar, por favor. Finalizou? Finalizou? Então eu esqueci uma parte. Não sei se está aí nessa parte. Você é aceito porque Cristo é aceito. Somos aceitos por Cristo. Se você sente uma pessoa pecadora, sem mérito nenhum, você está certa. Você é pecador e não tem mérito nenhum. Mas você pode ser aceito porque a sua oferta foi aceita por Jesus. Por Deus, Cristo Jesus. Amém. Olha que forte isso. Ele foi o nosso sumo sacerdote, e ao mesmo tempo que foi sumo sacerdote, ele foi quem? Ele foi a nossa oferta. O povo tinha que levar um animal, e o sacerdote matar o animal, por ele e pelo povo. Cristo foi o nosso sacerdote, e ao mesmo tempo foi o nosso sumo sacerdote, e ao mesmo tempo foi a oferta. Foi o nosso representante e foi morto no nosso lugar. Ele foi as duas coisas em uma só. Amém. Por você. Então, não pense você: pastor Joel, quer falar, Antero? Vem, eu vi que você estava incomodado ali, ó. Você estava assim: eu vou lá. Pega o microfone aí, por gentileza. Pode ir. Deixa eu ligar para você aqui. Não, pode ir. Pode ir. Bom dia a todos, graça e paz. Para coroar, pessoal, o que o pastor está falando, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus faz com que vocês ficassem seus amigos, aleluia, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre o alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Glória a Deus. Gente, daqui, Antero, nós estávamos longe, nós éramos inimigos,
nos tornamos amigos de Deus por conta da nossa oferta. Quem é a nossa oferta? Pronto. Você é imperfeito, você sempre vai ser imperfeito. E Deus sabe disso. Mas Ele te aceita porque a nossa oferta foi aceita. Glorioso. Fique de pé no seu lugar, por favor. Fala, Zé, você também está aí igual assim, vou lá. Venha, Zé, você pode falar. Fala também. Você foi aceito, Oséias. Graças a Deus por isso. Graça e paz para todos. É incrível o amor de Deus por nós. Exemplo, nós não temos nada que nós temos em mãos que podemos ofertar a Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele deu para nós Cristo na cruz para nós devolver para Ele. Isso é tão importante que se você não aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida, você não teria nada na mão para chegar ao trono. Nada na mão. Isso é a melhor oferta, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu aceito o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ó, fica aqui. Vou falar uma coisa aqui. Sua oferta foi aceita. Agora, para fechar isso, tudo que a gente ouviu hoje. Pastor, eu quero que isso tenha valor na minha vida. O que eu tenho que fazer? Aceitar a oferta. Você aceita essa oferta? Você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? A oferta já foi aceita. Deus já aceitou essa oferta. Agora Ele quer que você aceite essa oferta. Ele quer que você creia nessa oferta que é Cristo. Não importa quem é você, o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele só quer que você aceite essa oferta. É isso que Ele quer. Amém? Hoje eu quero chamar aqui na frente você que quer aceitar essa oferta na sua vida. Eu quero aceitar essa oferta, pastor. Eu quero. Tudo isso, pastor, aquela matança de bicho, tudo isso foi por mim, por você. Deus fez tudo pensando em quem? Em nós. Então Ele quer que você aceite. Aceite essa oferta. Porque ela já foi aceita por Deus. Tem que ser aceita por você. Esse aceitar é crer nessa oferta. Eu preciso crer em tudo isso que foi feito por mim. Amém? A gente continua como pecador? Sim. Mas pecadores aceitos diante de Deus. E quando a gente aceita essa oferta nos leva ao caminho de santidade. A gente peca, a gente erra, mas quando a gente erra, vem essa oferta dentro de nós falando assim, olha, eu paguei o preço por você. Não, é esse caminho, volta para cá. Essa oferta fica em nós o tempo todo. Amém? Lembrando do sangue de Abel, né, que clama até hoje. O sangue de Cristo vai clamando dentro de onde? Dentro de nós. Clama, falando para a gente, olha, você já foi aceito, esse não é o caminho, esse não é o caminho que você tem que trilhar, o caminho é esse aqui, ó. Amém, pessoal? Eu acho, pessoal, que essa palavra de hoje está tão clara, gente, dá para entender a antiga e nova aliança. Aonde está a confusão das pessoas é isso, não é um dinheiro, não é quem somos nós para dar um dinheiro para Deus, dizer, Deus, esse dinheiro aqui é o meu sacrifício. Não, pelo amor de Deus, a gente fez isso muitas vezes, porque a gente era ignorante espiritualmente falando, gente. Mas hoje nós temos muito mais que dinheiro, irmãos. Quem que nós temos em mãos? Cristo Jesus. Amém? Então eu quero chamar você aqui na frente, você que olha, pastor Joel, eu quero aceitar essa oferta. Vem aqui na frente. Eu quero aceitar. Você que está do outro lado em casa, pastor, eu quero aceitar. Pega o seu celular agora, vai para um canto da sua sala, vai para o canto do seu quarto, e você vai dizer assim, Deus, já que o Senhor aceitou a oferta, eu aceito essa oferta também. Eu aceito essa oferta, quero entregar minha vida para essa oferta. Se essa oferta foi dada por mim, eu quero fazer a mesma coisa, Deus. Então faça isso agora. Senhor Deus e Pai, o Senhor aceitou a nossa oferta, que foi o Filho, foi Cristo na cruz por nós. E hoje, Deus, nós aceitamos essa oferta, Deus. Aceitamos esse preço que foi pago por nós naquela cruz, Senhor. Como é bom saber que o Senhor nos ama. Como é bom saber que fomos aceitos, Senhor. Fomos aceitos, o véu foi rasgado, nós temos acesso ao trono da graça, Deus. Temos acesso ao trono da graça, Jesus.
tudo pela oferta que foi dada naquela cruz por nós, Deus. Senhor, estamos aqui para te entregar o nosso coração. Senhor, estamos aqui para render nossa vida a ti, Deus. Estamos aqui para dizer o quanto somos gratos, o quanto nós precisamos de ti, Pai. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, Deus. Precisamos tanto de ti, Deus. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega o seu coração a Jesus. Entrega a Jesus a sua vida, o seu coração, o teu ser. Entrega a Ele. Aleluia, Deus. Entregamos a nossa vida a ti, Deus. O nosso coração a ti, Pai. Aleluia, Deus. Preciso de ti. Aleluia, Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Precisamos tanto de ti, Deus. Não posso esquecer. Ouça com atenção a letra dessa canção. O que fizeste por mim, O que fizestes por o que o nosso Deus fez por nós não tem preço, gente. Não tem preço. como alto é o céu. A misericórdia dele que não tem fim. Sua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas, Aparta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. aleluia, Deus. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Aquece o nosso coração de hoje. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta